Saudação aos presentes. Quem vos fala é o acadêmico Rodrigo Marcelo da Silva, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo então Instituto Federal de Rondônia. Eu vim aqui por meio desta mídia fazer uma breve análise do vídeo intitulado Modelos Pedagógicos em Educação à Distância, hífen, Avaliação e Dimensão Afetiva em Ambientes Virtuais. O vídeo posto em análise tem seu link disponibilizado na descrição e nos comentários fixados. O então vídeo a ser comentado trata-se de uma entrevista feita pela professora Thaís Tenazzi e a sua convidada, a entrevistada, Adriana Lázaro, supervisora de ensino da rede municipal. A entrevistada Adriana Lázaro, ela nos traz que é sim possível ter uma afetividade, mesmo em ambientes virtuais, no caso de um ensino à distância. O primeiro exemplo que ela cita seria as aulas síncronas, as aulas em tempo real, onde, uma vez que os alunos estão com as webcams abertas e o professor ele chama os alunos de uma mesma turma pelo nome, isso por si só já gera uma afetividade, pois o professor pode observar os trejeitos dos alunos, a reação aos alunos aos conteúdos e ao que está sendo dito no momento. O segundo exemplo citado seria as aulas assíncronas, as aulas que não são em tempo real, que o professor ele pode observar os textos regidos pelos alunos e avaliar, então, o seu nível de interesse e dificuldades no processo de aprendizagem, podendo assim dar um devido feedback de forma objetiva e clara a respeito do que está bom e o que deve ser reformulado. Pois um dos fatores desmotivadores no ensino à distância em ambientes virtuais é a falta de um feedback. O terceiro coisa que ela salienta aqui seria a importância de situar o aluno no processo de aprendizagem, de forma a deixar claro como será trabalhado o conteúdo no dia a dia, o que será cobrado e como ele será avaliado nisso. E no caso, ela salienta aqui seria a avaliação por rubrica, a metodologia para se aplicar tudo isso, no qual temos esse processo de feedback, os objetivos da aula. Então isso dá uma maior tranquilidade, gera uma afetividade nos alunos. E a questão assim também dos ambientes virtuais. É interessante ter uma espécie de fórum informal ou algo para dar um certo guia para os alunos a respeito de como transitar, navegar nesses ambientes virtuais. Pois a falta de manejo, de não saber manejar aquela ferramenta, acaba tornando ela um empecilho em vez de ser um facilitador. Por isso é importante ter alguma coisa nesse sentido, de instruir os alunos a respeito de como transitar nesses ambientes virtuais. Pois a falta de capacidade de manejo desses ambientes virtuais pode ser também um fator desmotivador. O que mais chamou a atenção nessa entrevista foi essa ênfase na dimensão afetiva dentro desses ambientes virtuais de aprendizagem. Porque, frequentemente, quando falamos em educação à distância, a famosa EAD, o foco da conversa sempre vai recair sobre as tecnologias e metodologias. Mas nessa entrevista foi destacado que a relação humana, a empatia e o vínculo entre o tutor e o estudante são fatores determinantes para a permanência e o engajamento dos alunos. A afetividade, ela aparece como um elemento que media o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para que o estudante ele se sinta acolhido, motivado e parte de uma comunidade, mesmo estando à distância. No caso, essa abordagem que
é discutida na entrevista, ela vem dialogar diretamente com Dias, o autor, que enfatiza a importância da mediação pedagógica e da presença social em ambientes virtuais. Para Dias, o tutor não é apenas um transmissor de conhecimento, mas um mediador sensível capaz de construir interações significativas e promover um ambiente de confiança e colaboração. No caso, trazendo também o autor Demo, 2009, ele vem reforçar que a avaliação na EAD ela deve ir além de uma mera mensuração de resultados. Ela precisa considerar todo o processo, a autonomia, a reflexão crítica do aluno, a dimensão afetiva que está presente nesse processo, quando o professor ele valoriza o percurso do aluno, do estudante, ele reconhece suas dificuldades, ele dá feedbacks construtivos, ele cria uma avaliação que vai dialogar com a formação. Assim, o vídeo, a entrevista em si, ela faz essa leitura. Ela converge ao mostrar que a eficácia da EAD ela não depende só das ferramentas digitais, mas também da humanização do processo educativo, onde a afetividade e a avaliação formativa caminham juntas para promover esse aprendizado significativo. Tratando-se de ambientes virtuais e de ensino à distância, temos um exemplo prático, próximo da nossa realidade e anterior até mesmo à pandemia, que seria o próprio Instituto Federal de Rondônia. No caso, eu me refiro aqui ao AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, feito na plataforma Moodle pelo Instituto Federal de Rondônia. O AVA ele vai surgir em 2015. Ele vai surgir como um plano de ação de combate à evasão e à repetência dentro da instituição. O que acontecia era que havia um problema que os cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados na época possuíam uma duração de conclusão de 4 anos, em comparação com ao ensino médio regular, que era apenas 3 anos. Isso acarretava em vários problemas. Por exemplo, muitos alunos, ainda no 3º ano, passavam no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e entravam com ações na Justiça solicitando a diplomação e obtendo sucesso. Ou, quando não era o caso, solicitavam transferências para outras escolas, ainda no 3º ano, a fim de concluir o ensino médio em 3 anos, conforme o ensino regular. Então, o AVA ele surgiu justamente para lidar com essa problemática. Como é que eu posso equiparar o tempo de conclusão do nosso curso técnico integrado com o ensino regular? Pois existe uma carga horária maior no técnico integrado em comparação com o ensino médio regular. Então, o AVA ele surgiu em resposta disso. Ou seja, a partir do momento que se tinha o AVA, era possível agora que os cursos técnicos integrados eles tivessem uma duração de conclusão de apenas 3 anos, se equiparando ao tempo de conclusão do ensino médio regular, mas cumprindo a carga horária extra que o curso em si exigia, através do ambiente virtual e do ensino à distância. Ou seja, parte dessa carga horária era cumprida pelo AVA. Era cumprida no AVA, através do AVA. Já chegando na pandemia, se viu a necessidade de uma solução que já era uma ferramenta, que era o AVA, passou de ter 25% da carga horária para ter 100% da carga horária. De início, isso causou algumas problemáticas, porque os professores ainda não estavam totalmente adaptados à questão do ambiente virtual de forma integral dentro do AVA.
e os próprios alunos ainda não estavam acostumados a ter 100% de curso pelo AVA. E na época houve até uma votação para se os cursos eles iriam parar ou continuar em EAD. E foi votado que os cursos continuassem de forma EAD durante a pandemia. E, terminado a pandemia, muitos concluíram o ensino médio integrado ao técnico, ofertado pelo Instituto Federal de Rondônia, com completo êxito. Isso nos mostrou que, com as adaptações necessárias, é possível utilizar o nosso ambiente virtual para promover o ensino à distância de forma completamente integral, dependendo, é claro, das competências de cada curso. Mas, de forma geral, o AVA ele surgiu com uma solução para aportar parte da carga horária, mas se viu, depois da pandemia, essa possibilidade de dar o ensino 100% EAD, porque se mostrou viável. E esse seria o nosso exemplo prático de ambientes virtuais. Venho aqui agradecer a participação de todos, agradeço aos presentes pela atenção. Eu venho aqui encerrar os meus comentários acerca do vídeo, da entrevista em si, a análise como um todo. E eu venho trazer um questionamento que eu acho muito pertinente. Pensem aqui comigo. Se a dimensão afetiva ela é tão importante no aprendizado, como um intermediador do conhecimento, tanto presencialmente quanto no ensino à distância, eu proponho a seguinte pergunta: como podemos tornar a avaliação na educação à distância mais humana e próxima desses alunos?